gente, tudo bom? Bom, agora a gente vai ter uma aula sobre... de produção textual, né? Português 3. A gente vai ver a aula 11 da apostila 3, que é notícia, artigo de opinião e editorial. É aquela pausa que a apostila do Farias Brito dá para ver gêneros, tipos de texto, não tipos, mas melhor dizendo gêneros, que caem em outros vestibulares e caem em concursos, né, que não obrigatoriamente padrão Enem. Então você pode escrever qualquer um desses gêneros numa prova da UES, numa faculdade particular, em outras faculdades públicas que tenham por aí, que não levem em conta só a redação do Enem, concursos, enfim. Aí então, basicamente, notícia é um texto narrativo que apresenta um fato, né? Então, na notícia aconteceu alguma coisa e essa coisa vai ser contada. Normalmente há pessoas envolvidas, o tempo e o lugar do fato. Deixa eu aumentar só mais um pouquinho aqui para ver se melhora. Como e por que ocorreu tal fato? Tem como propósito comunicativo informar a linguagem objetiva e impessoal, texto jornalístico, né, que é importante ser a linguagem objetiva e impessoal, a linguagem referencial, centrada no conteúdo, no fato. A estrutura da notícia. Você tem que fazer uma redação nesses moldes. Título, sintetiza o fato. Introdução, identifica o fato. Parágrafos que narram todos os aspectos do fato. Então, há uma progressão temática. O que, quem, onde, quando, como, porquê e para quê. E o fechamento encerra o texto com mais algumas informações sobre o fato. Aqui na apostila de vocês tem exemplos de algumas notícias, né? A gente tem esse aqui, ó. Torneio de futebol feminino. Brasil bate Canadá em Natal e é ex. Aí tem a notícia toda aqui. Tem esse aqui, Austrália e Indonésia reforçam cooperação contra o terrorismo. Enfim, gente, notícia não tem mistério. É um tipo de... é um gênero textual com o qual a gente é acostumado desde criança, na verdade. O artigo de opinião, aí a gente já entra num tipo de texto dissertativo argumentativo, né? Então ele é mais parecido com a redação Enem. Ó, aqui é um discurso argumentativo, tem a finalidade de expressar o ponto de vista do autor a respeito de determinado tema. A validade da argumentação é evidenciada pela justificativa de posições assumidas pelo autor ao apresentar informações e opiniões que se complementam ou se opõem. No texto predominam sequências expositivas-argumentativas. E tem vários tipos de artigos de opinião. Você pode ter jornalístico, científico, constitucional e etc. Para o vestibular, o que mais interessa é o jornalístico. Feito para publicação em jornal, o artigo de opinião é um texto que tem por objetivo tomar uma posição em relação a algo, analisar e opinar sobre um fato, argumentar sobre determinado assunto. É um texto em que a opinião do autor, portanto, fica muito bem expressa. Até no jornal O Povo, eles têm uma coluna que eles chamam duas pessoas diferentes, né, assim, pensamentos diferentes, para opinarem sobre o mesmo assunto. E aí tem artigos de opinião lá, é bem legal assim para vocês darem uma olhada e perceberem. Então, o artigo de opinião, ele expressa a opinião de alguém e vai ser publicado em algum lugar. Tem artigos de opinião acadêmicos, né, como eu acabei de dizer, e os mais comuns são jornalísticos. Então, é assim, por exemplo, eu sou um estudioso do assunto X, sou chamado pela revista, ou pelo blog, jornal, site, sei lá, para escrever um texto sobre esse assunto. Então, a opinião que está expressa ali é minha opinião, tá? É a opinião pessoal de quem está escrevendo. E, para você desenvolver um artigo de opinião, é necessário ter um bom domínio de argumentação, porque necessariamente você vai precisar se posicionar e justificar esse posicionamento. Aqui, ó, qual é a estrutura desse gênero? Introdução, anuncia o tema a ser discutido. Desenvolvimento, demonstra os argumentos que defendem uma posição. Para isto é bom que haja mais de um parágrafo, de maneira que se desenvolva uma ideia em cada um.
E a conclusão retoma a ideia inicial dessa feita conclusivamente. E observação, em situação real, os artigos de opinião têm um título que sintetiza a ideia geral do texto. Em alguns concursos vestibulares, no entanto, esse item não tem sido exigido. Então, a gente tem aqui 2 exemplos. Como será o amanhã? Aí a linguagem, vou ler o primeiro parágrafo. Imersos em uma crise sem precedentes, os brasileiros se perguntam, atordoados, o que acontecerá com suas vidas no próximo ano. A crise política, iniciada após algumas eleições, alimentada por escândalos diários de corrupção, produz dificuldades econômicas que retraem investimentos e subtraem empregos, esfacelando a credibilidade do país. Então, assim, quem sabe escrever uma redação Enem sabe fazer um artigo de opinião, tá? Mas o artigo de opinião, ele não tem tantas amarras como a redação Enem, né? Que tem aquele passo a passo, introdução, tese, tem que ter uma contextualização. Se você sabe fazer a redação Enem, você sabe o artigo de opinião, mas o artigo de opinião, ele não é tão formal, ele não é tão preso a uma convenção, porque ele é um texto que várias pessoas de várias áreas, um médico pode ser chamado para escrever, um contabilista, um apresentador de televisão, enfim, ele não é tão amarrado. E aí o editorial, que é um irmão do artigo de opinião, o editorial. Ele é um gênero de discurso argumentativo que tem a finalidade de manifestar a opinião de um jornal, de uma revista ou de qualquer órgão da imprensa, a respeito de acontecimentos importantes no cenário nacional ou internacional. Não é assinado porque não deve ser associado a um ponto de vista individual. Deve ser enfático, equilibrado e informativo. Além de apresentar opiniões assumidas pelo veículo de imprensa, costuma também resumir opiniões contrárias para refutá-las. Então, o editorial, a diferença do artigo de opinião é que ele representa o pensamento de um grupo jornalístico. Então, por exemplo, quando William Bonner lê a opinião da Globo, a posição da Globo sobre algo, está bem claro, é o que pensa a cúpula da empresa em que ele trabalha, e ele está ali, provavelmente ele é a pessoa que fez o texto, mas ele está representando a opinião daquele grupo. Mas o editorial, em termos de vou escrever uma redação, que é um editorial, é basicamente igual ao artigo de opinião. Introdução, na qual se citou a tese, parágrafos seguintes que fundamentam o ponto de vista do jornal, e na conclusão as sugestões para a solução do problema. Então, basicamente, artigo de opinião e editorial. Se você já sabe escrever redação Enem, você sabe escrever esses gêneros. Na verdade, artigo e editorial viriam antes da redação Enem. Né? No 9º ano a gente vê isso até antes. Enfim, tem mais um exemplo, tem estudo de casa na apostila de vocês. E nesses aspectos formais da língua, bora ver que duas coisinhas assim básicas para terminar a aula. Essas expressões dado, visto e haja vista, né? Os particípios dado e visto têm valor passivo. Concordo com o sujeito e número com o substantivo a que se refere. Tipo, dados o interesse e esforço demonstrados, ou seja, interesse e esforço, duas coisas, dados os interesses. Ou seja, dado e visto flexionam. Só que a expressão haja vista, no sentido de uma vez que, ou seja, considerado, é invariável. E a gente também tem ambiguidade, problemas de ambiguidade. Ambíguo é a frase ou oração que pode ser tomada em mais de um sentido. Ambiguidade pode ser um recurso artístico em músicas, em poemas, mas se aparecer numa redação, não é legal, não é considerado talento, é considerado erro. Então, como a clareza é requisito básico em todo texto dissertativo, deve-se atentar para as construções que possam gerar equívocos de compreensão. Um exemplo aqui,
O ministro comunicou a seu secretariado que ele seria exonerado. Quem seria exonerado? O ministro ou o secretariado? De forma clara, o ministro comunicou a exoneração dele a seu secretariado. Ou o ministro comunicou a seu secretariado a exoneração deste. Tá? Então, cuidado com a ambiguidade, que ela, às vezes, você comete sem sentir na redação e pode te valer em pontos preciosos. É isso, obrigada.